Meu amigo e minha amiga, quero te dizer algo sobre a coisa mais importante do mundo, que é o relacionamento entre Deus e o homem. No início, somente Deus existia. Não havia mais nada. Deus criou o mundo e mandou que a luz brilhasse. Deus fez o sol para clarear o dia e a lua para iluminar a noite. Deus é bom e Senhor sobre todas as coisas. O que você está escutando vem da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, Deus nos ensina como viver de acordo com a sua vontade. Deus nos ama de verdade. Deus é santo e o pecado nos separou de Deus. Mas a palavra de Deus nos explica como Deus fez um plano para que todos os homens voltassem para Ele, para ser seus amigos e seus filhos. Deus criou tudo pela sua palavra. Ele disse: "Seja feito", e tudo passou a existir do jeito que ele desejou. Tudo era tão belo. Ele falou e fez o mar. Ele falou e a terra foi feita. Então ele criou tudo o que vive da mesma forma: os peixes do mar, os pássaros no céu e todo tipo de animais. Desta forma, Deus fez que tudo fosse criado. Deus estava satisfeito com tudo o que tinha feito. Tudo o que ele fez era bom. Todas as coisas eram muito, muito boas. Deus fez o primeiro homem do pó da terra e a primeira mulher de uma costela do homem. Eles se chamavam Adão e Eva. Deus amava Adão e Eva. Ele lhes deu autoridade sobre todas as coisas criadas. Eles eram amigos de Deus. Ele fez um jardim muito especial no Éden para que eles vivessem felizes naquele lugar. Ali Deus falava com eles todos os dias. Deus permitiu a eles comer o fruto de todas as árvores. Só havia uma que Deus disse para não tocarem. Mas eles desobedeceram a Deus e comeram a fruta proibida. Eles pecaram contra Deus. Adão e Eva quebraram sua amizade com Deus, e ele teria que puni-los por causa dessa desobediência. Deus odeia o pecado. Deus mandou eles para fora do lindo jardim do Éden. Desde então, todas as pessoas têm que trabalhar duramente para obter o alimento que necessitam. O pecado, além de separá-los de Deus, também trouxe dor, enfermidade e a morte. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Eles se chamavam Caim e Abel. Abel ofereceu o melhor que ele possuía a Deus, e por isso Deus se alegrou muito com sua oferta. Por causa disso, Caim teve muita inveja de Abel e um dia o matou. Este foi o primeiro homicídio acontecido na terra. Deus castigou a Caim por este ato mau. Deus se entristece muito quando as pessoas pecam contra ele. O pecado é o que nos separa de Deus. Deus e o homem já não puderam ter uma amizade íntima como Deus gostaria que fosse. O pecado é o que nos separa de Deus e nos impede de termos uma amizade íntima com Ele. Adão e Eva tiveram outros filhos e muitas gerações se passaram. Agora havia muita gente, todos descendentes de Adão e Eva. Cada um deles desobedecia a Deus. Dia após dia eles seguiam fazendo coisas más. Seus pecados chegaram a ser tão grandes que Deus decidiu destruir a todos eles em um dilúvio catastrófico. Em meio a tanta depravação,
havia somente um homem que amava e obedecia a Deus. Ele se chamava Noé. Deus disse a Noé que fizesse um grande barco, a arca, porque Deus ia enviar muita chuva que inundaria toda a terra. Durante muitos anos Noé construiu a arca, e durante esse tempo Noé falava com as pessoas sobre os seus maus caminhos e do castigo que Deus iria mandar. Mas as pessoas não acreditavam no que ele falava. Elas não queriam deixar as coisas más. Depois que Noé e sua família entraram no barco, Deus fechou a porta da arca e começou a chover muito, e a terra foi toda inundada. Até as montanhas mais altas foram cobertas pela água. Todas as pessoas que não subiram no barco morreram, porque não creram em Deus. Noé e sua família estavam seguros, porque haviam obedecido a Deus. Abraão era descendente de Noé. Descendente quer dizer que a pessoa era da mesma família, tinha o mesmo sangue. E Abraão também acreditava em Deus. Deus prometeu a Abraão e a sua esposa Sara que teriam um filho. Algum tempo depois, mesmo sendo muito velhos, tiveram um filho e lhe chamaram Isaque. E Deus lhes prometeu que da descendência de Isaque viria o Salvador, e ele tiraria o pecado de todas as pessoas, inclusive o seu e o meu. Moisés era descendente de Abraão e de Isaque, e também acreditava em Deus. Deus disse a Moisés que subisse num monte bem alto, e ali Deus falou as leis para Moisés, e ele as escreveu. Estas leis também são chamadas de mandamentos. Moisés desceu do monte com 10 mandamentos de Deus, escritos em tábua de pedra. As leis de Deus são para todo mundo. Suas leis são boas e foram feitas para serem obedecidas. Quem as obedece podem viver felizes. As leis que Deus deu a Moisés são para o bem de todos os homens e dizem que devemos amar, adorar e obedecer somente ao único e verdadeiro Deus. Também dizem para não adorar imagens de deuses ou coisa alguma feita por pessoas. Não devemos usar o nome de Deus sem o respeito que ele merece. Durante a semana, trabalhe só 6 dias e um descanse, e dedique esse dia ao Senhor. Diz também que os filhos devem obedecer, respeitar e honrar a seus pais. Diz também que não se deve matar a ninguém, nem cometer adultério, nem furtar ou roubar, nem dizer mentiras contra o seu próximo. Não deve invejar as coisas dos outros também. Nos tempos de Abraão e Moisés, se uma pessoa tivesse pecado, teria que sacrificar um animal e oferecer a Deus, para demonstrar que estava arrependido de seus pecados. O cordeiro inocente morria no lugar de quem tinha pecado. O cordeiro era um símbolo do Filho de Deus, ou seja, representava o Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Deus mandou a Jesus como Salvador em sacrifício perfeito para tirar nossos pecados. Como disse João Batista quando Jesus veio até ele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a este mundo de uma forma muito especial. Um dia, um anjo do Senhor apareceu a uma virgem chamada Maria, dizendo-lhe: O Espírito Santo de Deus fará você ter um filho,
o qual será o Salvador do mundo, e se chamará Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Nada é impossível para Deus. O anjo também apareceu a José, que ia se casar com Maria, e lhe explicou sobre o filho que Maria iria ter, pois eles nunca haviam vivido como marido e mulher. Aconteceu naqueles dias que o rei mandou uma ordem para que todo mundo fosse registrado. Ele queria saber mais sobre todas as pessoas do seu reino. Iam todos para serem registrados, cada um na sua cidade, inclusive José e Maria, que teriam que ir a seu povo, em Belém. Mas quando chegaram lá, não tinha lugar para eles em nenhuma pensão. Eles tiveram que ficar onde ficavam os animais. Ali Maria deu à luz a seu primeiro filho, e o enrolou em panos e o colocou deitado dentro de um coxo. Nesta mesma noite, apareceram uns anjos a uns pastores que estavam no campo guardando suas ovelhas. Um dos anjos lhes disse: Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o anjo lhes indicou o caminho para encontrar o menino enrolado em panos, deitado num coxo. Este caminho foi que os pastores seguiram, e quando chegaram em frente ao menino Jesus, o adoraram. E ao vê-lo, vieram a saber o que se havia dito acerca do menino. Os pastores voltaram glorificando. O menino Jesus crescia e se fortalecia, e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, foram à festa, conforme o costume deles. Depois que a festa acabou, eles começaram a voltar para casa. Mas Jesus ficou em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Pensavam que ele estava no grupo que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado com os professores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando seus pais o viram, também ficaram admirados. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Depois cresceu e se tornou homem. Quando ele tinha 30 anos, começou a ensinar às pessoas muitas coisas sobre Deus. Houve muita gente que acreditou nele, então ficou conhecido em muitos lugares. Jesus tinha o poder de Deus e era mais poderoso que os demônios e a macumba. Ele fez grandes milagres. Ele podia curar os cegos. Ele andou sobre as águas do mar. Pela sua palavra, os mortos voltaram à vida. Certo dia, um homem chamado Jairo, chefe da casa de oração, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo e insistindo: A minha filha está morrendo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, acompanhado de tanta gente que até o apertavam. Jesus ia andando e conversando com pessoas e também curando algumas pessoas que estavam em sua volta. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Por que está aborrecendo o mestre? Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Quando entraram na casa de Jairo, ele encontrou ali uma confusão geral,
e viu todos chorando alto e gritando. Então disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a zombar de Jesus. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou na mão da menina e disse: Menina, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Os milagres foram sinais para mostrar que Jesus veio de Deus e que tinha autoridade e o poder de Deus. Jesus perdoou os pecados de todas as pessoas que se arrependeram. Teve muitos seguidores que viram o que ele fez e ouviram o que ele disse. Jesus nunca pecou. Ele sempre foi bom e amável. Ele sempre fez o que Deus quis que ele fizesse. E ensinou a todas as pessoas sobre Deus, para amar, para obedecer e para crer em Deus. Muita gente religiosa não queria reconhecer seus pecados. Eles tiveram inveja de Jesus e se irritaram com ele. Esses líderes religiosos disseram coisas mentirosas para que os soldados prendessem a Jesus. Durante a sua prisão, os seus seguidores fugiram todos assustados. Os soldados cuspiram, bateram e insultaram a Jesus, e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas o Senhor não se defendia. Isto era parte do plano de Deus. Jesus veio a este mundo para fazer com sua própria vida um sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Jesus não só apanhou, ele foi crucificado numa cruz de madeira, pregado com pregos. A cruz foi fincada na terra. Esse era o costume para castigar os piores criminosos naqueles dias. 2 ladrões também foram crucificados juntos com o Senhor Jesus. Mas Jesus não era um criminoso. Ele era inocente. Naquele dia, ele estava morrendo pelos pecados de todos nós. Não por seus próprios pecados, porque ele nunca pecou. Deus tinha falado que a morte de seu filho seria o sacrifício por nossos pecados. Ele levou sobre ele o castigo que era nosso, pelos teus e pelos meus pecados, ao morrer na cruz. Se nós realmente acreditamos que somos pecadores e queremos deixar de ser, Jesus Cristo perdoará nossos pecados, porque Ele é o Filho de Deus. Acredite, porque Deus disse isso. Os inimigos de Jesus pensavam que ele já estava destruído. Mas este pensamento não era verdade. Depois que Jesus morreu na cruz, seus amigos retiraram o corpo e o colocaram dentro de um túmulo cavado numa rocha. Então fecharam a entrada do túmulo com uma grande pedra. Logo vieram soldados para cuidar do túmulo, evitando assim que o corpo de Jesus fosse roubado. 3 dias se passaram. Chegaram ao túmulo algumas mulheres que seguiam e acreditavam em Jesus, mas tiveram a surpresa de encontrar a grande pedra removida. O túmulo estava vazio. Jesus não estava mais ali. Só estavam lá 2 anjos, e um deles disse a elas: Jesus não está aqui, ele está vivo. Então elas entenderam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus vive hoje e nos escuta quando falamos com ele. Depois que Jesus ressuscitou, muitas pessoas viram e falaram com ele. Mas Tomé, um de seus seguidores, não estava presente nessas ocasiões e por isso disse: Se eu não ver as feridas dos pregos em suas mãos, e não enfiar meu dedo no lugar dos pregos, e colocar minha mão em seu lado, não acreditarei.
8 dias depois, estavam outra vez os seguidores de Jesus dentro da casa, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e se pôs no meio deles e disse: Paz sejam com vocês. Logo disse a Tomé: Põe aqui seu dedo e olhe minhas mãos, e coloque o seu dedo no meu lado, e não duvide, mas acredite. Então Tomé respondeu e lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Agora Jesus quer que acreditamos nele, mesmo que não o vejamos. Durante os 40 dias depois da ressurreição de Jesus, seus seguidores foram ao monte na Galiléia e lá viram Jesus, que disse a eles: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e anunciem a boa notícia da salvação para todas as pessoas. No final, no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, lhes disse: Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até o último lugar da terra. Então Jesus foi levantado bem alto e foi recebido por uma nuvem que o escondeu dos olhos de seus seguidores. Apareceram 2 anjos e lhes disseram: Este mesmo Jesus, que foi levantado ao céu, um dia vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir. Jesus também já tinha falado que um dia voltaria para eles. E se você acreditar em Jesus, vai para o céu com ele também. A cruz nos faz pensar na morte de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nunca fez mal nenhum, mas estava disposto a ser maltratado e morrer na cruz para tomar o castigo de nossos pecados. Depois de morrer, ressuscitou e vive para sempre. Ele está disposto a ajudar aqueles que o amam e obedecem. Ele veio para livrar a todos do pecado. Todas as pessoas que creem nele serão perdoadas. Se cremos nele e confessamos nossos pecados, ele nos perdoa, dando-nos seu Espírito Santo para nos ajudar e nos dar forças para fazer o bem. E quando morrermos, poderemos morar com ele no céu. Jesus nos faz amigos e filhos de Deus. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele contou algumas histórias para ajudar as pessoas a entender as verdades de Deus. Jesus ensinou que existem 2 caminhos, um largo e outro estreito. Todo mundo começa andando no caminho largo do pecado. Esse caminho leva ao fogo que nunca se acaba, à destruição, ao castigo eterno, ao inferno. Todos temos uma natureza pecaminosa. Isso nós herdamos de Adão, o primeiro homem da terra. E todos nós temos pecado, por fazer coisas que não agradam a Deus. Jesus Cristo ensinou que devemos deixar o caminho largo para entrar no caminho estreito através do arrependimento de nossos pecados. Você quer se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus? Por que você não fala com Ele agora do fundo do seu coração? Diga a Ele: Senhor Jesus, Tu és grande e santo, e eu confesso que eu tenho feito muito mal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados. Me perdoa e limpa o meu coração para que eu possa viver de acordo com a sua vontade. Obrigado por me receber como seu filho. Eu quero seguir o caminho estreito e morar com você no céu um dia. Obrigado, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Jesus disse: Venham a mim, para as pessoas de todas as tribos, nações e línguas. Quando as pessoas creem em Jesus, elas se tornam filhas de Deus. Mesmo sendo de muitas culturas e nações diferentes, os crentes pertencem a uma só família, a família de Deus. São unidos na fé no Senhor Jesus. Todos são irmãos e irmãs em Cristo. Estão no caminho estreito que leva ao céu. E Deus aceita a todas as pessoas que creem em seu Filho Jesus Cristo.
Um dia, um mestre da religião, que se chamava Nicodemos, veio falar com Jesus. Jesus disse a Nicodemos que temos que ser transformados para irmos para o céu. É como nascer de novo. Quando nascemos, entramos em nossa família. Da mesma forma, quando uma pessoa se converte e crê que Cristo morreu por seus pecados, ela nasce de novo e entra para a família de Deus. E quando entramos nessa família, é como se nascêssemos uma segunda vez. O primeiro nascimento é físico, mas o segundo nascimento é espiritual. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa nova vida. Ele nos faz novas criaturas. Depois que Jesus subiu ao céu, seus seguidores se reuniram e oravam a Deus. Então o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e lhes deu força para ensinar outras pessoas sobre Jesus, força para entender a palavra de Deus, para comportar-se bem, como a conduta que agrada a Deus. O Espírito Santo é poderoso. Agora ele mora no coração de todos os cristãos verdadeiros e lhes dá poder para amar e obedecer a Jesus. Se você já se entregou a Jesus, você já tem o Espírito Santo. Quando uma pessoa não crê em Jesus e não o obedece de todo o coração, é como se andasse nas trevas, tropeça e às vezes cai no pecado, porque não tem a luz para se guiar. Mas ao crer em Jesus, é como se caminhasse em um caminho reto debaixo da luz do sol. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O Espírito Santo nos mostra e nos ensina o caminho de Deus. Deus é luz e não há escuridão nenhuma nele. Se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Vivamos então em amor, alegria, paz e paciência. Um cristão é uma nova pessoa que quer obedecer à palavra de Deus e quer mostrar sua gratidão a Ele por ser perdoado. O marido que crê em Jesus deve ser fiel à sua esposa e a esposa que crê em Jesus deve ser fiel ao seu marido. O cristão não deve matar a outro ser humano, nem roubar, nem adorar a ídolos, nem espírito dos mortos. Um seguidor de Jesus deve viver segundo o que diz a Bíblia. Ele diz não às tentações e aos vícios do mundo. A família cristã deve viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Quando a família está no caminho cristão, o marido ama sua esposa, cuida dela e a sustenta. A esposa ama e honra seu marido, e os filhos obedecem a seus pais. Todos ajudam uns aos outros. Os pais cuidam dos seus filhos e os ensinam sobre Jesus. Todos se amam mutuamente e se apoiam. A família cristã ora junto e trabalham para o Senhor. Jesus ensinou a seus seguidores a amar a todas as pessoas, até a seus inimigos. Devemos ajudar a qualquer pessoa nas suas necessidades, ainda que sejam pessoas de outras nações, países ou religiões. Jesus contou uma história sobre um homem que estava fazendo uma viagem, e no meio do caminho os ladrões atacaram e assaltaram ele. Tomaram tudo o que ele tinha e o abandonaram. Ele estava muito ferido e quase morto, mas foi encontrado por um homem de outra religião e de um grupo inimigo que o ajudou como se fosse seu parente. Se você é um crente em Jesus, você deve fazer o bem a qualquer pessoa, inclusive aqueles que te fazem mal, porque são o teu próximo. Ame e perdoe a seus amigos e inimigos também.
Pode ser que algumas pessoas estiveram em contato com Satanás. Frequentavam centros de macumba, acreditavam em ídolos, acreditavam em superstições, usavam patuás antes de se tornarem cristãs. Os cristãos não compartilham estas coisas. Não precisamos temer nem servir a elas. O Senhor é mais poderoso que Satanás, e mais poderoso que os ídolos e os demônios. Os novos crentes devem se apegar a Jesus e deixar para trás toda a velha superstição. O crente adora, pede ajuda e proteção a Deus, em nome de Jesus. Uma vez havia um homem possuído pelo demônio. Ele podia se soltar de cada laço que colocasse nele e arrebentar cada corrente por causa da força dos demônios que o possuíam. Mas este homem foi curado por Jesus. O Senhor Jesus tem mais poder que os demônios, porque ele é o Filho de Deus. E todos os demônios, até mesmo Satanás, têm medo de Jesus. Se você pede ajuda a algum demônio, ele te possuirá. Mas se você quer, pode pedir ao Senhor Jesus, e ele os expulsará e os mandará para bem longe. Jesus quer que todos obedeçam sua palavra e vivam felizes, mas às vezes Satanás tenta enganar o crente. Ele quer que nos esqueçamos do Senhor, por isso nos oferece muitas coisas: álcool, roupas finas, dinheiro, drogas e outras coisas mundanas. Mas o cristão não necessita dessas coisas, porque ele tem um novo coração e confia em Jesus. Quem confia em Deus quer somente obedecê-lo. E você, meu amigo, sempre obedece a Jesus? Se não obedece, é melhor pedir perdão para que ele te livre do mal, da tentação e do pecado. Jesus contou essa história. Um homem tinha 2 filhos, e um dia o mais novo deles pediu a sua parte da herança e decidiu ir para longe de casa. Ali ele gastou o dinheiro de seu pai, jogando, adulterando e vivendo perdidamente. Mas quando o dinheiro dele acabou, veio uma grande pobreza naquela cidade, e ele começou a ter fome. O jovem foi deixado sozinho e triste, dando comida para os porcos. Quando estava cuidando dos porcos, sem ter o que comer e desejando comer a comida que dava para os animais, ele pensou consigo: os empregados do meu pai comem bem. Vou voltar para casa e pedir perdão ao meu pai e dizer: pequei contra o Senhor e contra Deus. Deixa-me trabalhar na sua fazenda, junto com seus empregados. Então ele foi em direção à casa do pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu e saiu correndo para encontrá-lo. Ele pediu perdão ao pai e disse que queria ser como um dos seus empregados. Mas o pai o abraçou e o perdoou porque o amava muito, e o aceitou de novo em sua casa como seu filho. Esta história ela nos ensina que se cometemos pecado, a tristeza sempre virá, mas devemos deixar nossa maldade, confessando a Deus nossos pecados, porque nosso Pai Celestial nos ama e nos perdoa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos limpa de todo o pecado. Você, eu ou qualquer outra pessoa pode ficar doente. Algumas vezes o Senhor vai te curar sem que encontre nenhuma explicação, milagrosamente. Em outras ocasiões, você poderá recorrer à medicina moderna com a ajuda de Deus, mas não à macumbaria, nem benzedeiras ou espíritos malignos, porque esses não são o caminho de Deus. Jesus nos dá paz de Deus em tempos de dor, de aflição e de sofrimento. Podemos sempre confiar nele.
Todos nós, você e eu também, um dia vamos morrer, e o corpo daqueles que se entregaram a Jesus terá que ser enterrado na terra, mas o espírito irá para o céu, segundo os ensinamentos da Bíblia. E assim, quando morre uma pessoa que não se entregou a Jesus, seu corpo também é enterrado na terra, mas seu espírito será castigado por ter rejeitado a Jesus, por não se arrepender dos seus pecados. Você, meu amigo, já se entregou ao senhorio de Jesus. Ele perdoou seus pecados. Jesus levará tua alma para o céu com ele. Não te entristeças como os outros que não têm esperança. Tenha esperança em Jesus. Cada parte do nosso corpo tem um trabalho a realizar. Os olhos são para ver, os ouvidos para escutar e os pés para andar. Todas as partes do corpo humano trabalham juntas. Se algum membro do corpo está doente, não dói só ele, mas todo o corpo. Da mesma maneira, Deus nos diz que cada cristão faz parte de um mesmo corpo, que se chama Igreja. Jesus mesmo é o cabeça desse corpo. Como membros do corpo, cada um de nós temos um trabalho a fazer. E aquilo que você sabe fazer é importante e útil para a Igreja e principalmente para Deus. É importante realizar nosso trabalho da melhor maneira possível, porque é para Deus, e assim poder ajudar aos outros cristãos. E não acreditar que um trabalho vale mais que o outro, porque somos iguais em Jesus. A Bíblia nos ensina a nos reunir para orar e louvar a Deus. É bom nos reunirmos para adorarmos a Deus e aprender o que ensina a sua palavra. Deus é um rei e tem um reino dentro dos corações das pessoas. E Ele quer estender o seu reino para alcançar cada coração no mundo todo. Deus também manda que nos lembremos da morte de seu Filho Jesus, onde Ele derramou seu sangue para limpar e perdoar os nossos pecados. Ele quer que nos lembremos de sua morte até que Ele volte. Jesus subiu ao céu, mas Ele prometeu que um dia voltará à terra com toda a autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quando isso acontecer, nos tomará e nos levará com Ele ao céu. Até os corpos dos crentes que já morreram serão ressuscitados e serão levados ao céu. Seus túmulos ficarão todos vazios. Então nós que vivemos vamos ir juntamente com os demais nas nuvens para receber ao Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Mas aqueles que não creram em Jesus não poderão ir. Eles terão que ficar para enfrentar a ira de Deus e seu juízo. Não sabemos a hora que Jesus voltará, mas devemos estar prontos. E você, meu amigo, está pronto para subir ao céu se o Senhor vir agora? A Bíblia nos diz, eu e você sabemos muito bem, que um galho de uma árvore que não serve é cortado e jogado no fogo. Sendo assim, Jesus espera que nós sejamos galhos que dão bons frutos. O Espírito Santo desenvolverá nos cristãos o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Jesus nos disse, eu sou a árvore, vocês os ramos. O que permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Mas também disse, todo ramo que em mim não der fruto, eu o cortarei. Os seguidores de Cristo devem produzir muito fruto. Isso glorifica e honra a Deus, o nosso Pai Celestial.
Jesus quer, meu amigo, que aqueles que creem nele ajudem a outras pessoas para que também creiam nele. Devemos compartilhar nossa fé com outros, para que eles também possam ser salvos do pecado e do castigo. O Espírito Santo de Deus te ajudará a ter sabedoria e valor enquanto você segue ao Senhor. Eu espero que tenha sido um prazer para você escutar essa fita na linguagem do seu coração e tenha sido também uma ajuda para você poder entender melhor o tema central da Bíblia. Pode ser que você queira voltar ao início da fita para escutá-la outra vez, parando a fita de vez em quando para pensar mais profundamente sobre as coisas que escuta. Pergunte a você mesmo se você tem desejado que os caminhos de Deus afetem a sua vida. Você tem aceitado a morte de Jesus na cruz como o sacrifício por teus pecados? Fale com Deus sinceramente. Ele ama a todos e Ele ama você também.